Agora a gente vai entrar no capítulo 2 de português, com o título Rindo à Toa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí tem uma charge, né? Uma charge cômica que tá escrito: era um peixão com uma bocarra assim, e comeu um homem zarrão e um rapagão. Aí o outro: você aumenta tudo, compadre. E aí nesse capítulo nós vamos ler e interpretar piadas, anedotas e cartoons, refletir sobre a escrita de X e CH, produzir anedota e piada. Que personagens aparecem representados nas imagens? Essa imagem aí é o quê? São dois o quê? Homem. São dois homens adultos, que o pessoal também chamaria de caipira, né? Por causa do tipo do estilo deles. Essa imagem é um cartoon, gênero caracterizado pelo humor. Qual é o humor que existe nele? O que vocês acham que tem de engraçado nessa charge? Por que ela ficou engraçada? Eu não entendi. Por quê? O modo da fala. Sim, é o modo da fala, né? Geralmente as pessoas falam que pescador aumenta muito a história. Esse aí, além de aumentar a história, aumentou, né, as palavras. Ele usou as palavras no aumentativo, então ficou engraçado. Você gosta de piadas e anedotas? Para você, o que torna uma piada engraçada? Você já viveu uma situação engraçada que pareceu uma piada? Foi o que a gente acabou de comentar. A piada, além do conteúdo dela ser engraçado, quem conta também tem que ter humor, porque senão não vai ter graça. E existem pessoas que são tão engraçadas que às vezes elas contando coisas do dia a dia, contando alguma história que aconteceu com elas, aquilo se torna até uma piada. Leia os 2 textos a seguir. Tá lá o velho morrendo. De repente ele chama o filho e diz: meu filho, tô sentindo um cheiro de pão de queijo. Mas é pão de queijo mesmo, pai. Essa se passa em Minas Gerais. É bom explicar, quer dizer, essa história. É a sua mãe que tá fazendo, filho? É, pai. Ah, meu filho, ninguém faz um pão de queijo melhor no mundo. Que cheirinho bom, meu Deus. Que saudade me dá, meu Deus. Vai lá na cozinha, meu filho, vai. Vai lá e traz uns pão de queijinho pra mim. Vou, meu pai. Uns minutos depois, e o rapazinho volta sem pão de queijo. Cadê, meu filho? Mamãe não quis dar. Por quê? Diz ela que são pro velório. Porque aquele falou que tava morrendo, né? Aí ela falou então que ia guardar os pãezinhos de queijo pro velório. A próxima. Aos 3 anos, num dia qualquer, ele estava deitado no chão entre lápis, papéis e pés. Do alto, uma voz desdenhava: ele está dizendo que isso é um tatu. O menino que aprendeu a desenhar tatus com a sua mãe. Zizinha ignorou tal voz. Sim, isso é um tatu, achava o pequeno garoto. Hoje, aos 83 anos, ainda é um menino. Ziraldo mantém viva a sua criança por meio das ilustrações. Ziraldo é aquele cara que faz o menino maluquinho. O cartunista, ó, falando dele aqui. Essa aqui é a história dele, né? Naturalmente deveria ser o pai vendo ele desenhar um tatu, e naturalmente naquela época não parecia um tatu, né? Mas foi com o incentivo da mãe que dali ele se tornou esse grande cartunista. Ó, ele é ilustrador, cartunista e escritor, nascido em Minas Gerais em 1932. E aqui, ó, ele é o criador do Menino Maluquinho e da Turma do Pererê. Então ficou assim: releia a piada sobre o pão de queijo e responda: quem são os personagens? Um homem idoso e o seu filho. Tá? Aqui a gente pode colocar também a mãe, apesar dela não aparecer, mas ela é citada. Aqui tanto faz. Colocar só o homem e o filho. Quem colocou assim, ó, o pai e o filho também tá certo. Tá? O pai e o filho também tá certo. Quem botou o pai, a mãe e o filho também está certo, tá? Aí vamos lá.
Por que o pão de queijo é tão importante para elas? Porque elas são de Minas Gerais e o pão de queijo é uma receita típica mineira. C. Ao final do texto, o que torna essa piada engraçada? Esse final quebra a expectativa do leitor da história? Explique. O jovem não pôde dar pão de queijo ao pai, pois a mãe estava reservando para o velório dele. O final é surpreendente por causa da explicação da mãe para não oferecer o pão de queijo ao pai. Então, aqui na segunda, releia a anedota sobre a infância de Ziraldo e responda. O que o menino Ziraldo estava fazendo? Ele estava desenhando um tatu, como aprendeu com a sua mãe. Quem colocou estava desenhando um tatu, está certo. Na letra B, o que as pessoas disseram a respeito do desenho do menino? Alguém desdenhou. Desdenhou fez pouco caso, tá? Ou seja, deu a entender que aquele desenho não se parecia com um tatu. Vocês podem desmembrar essa resposta. Podem colocar assim, ó, alguém desdenhou do desenho dele. Também está certo se vocês colocarem que disseram que o desenho não parecia com um tatu. Tanto faz, qualquer uma das duas respostas está correto. Na C da 2, está considerando os dois textos, a piada e a anedota, explique qual parece inventado e qual parece verídico. A piada parece inventado e a anedota parece verídica. Verídica é verdadeira, né? Porque a anedota, o próprio personagem é o Ziraldo. Já as personagens das piadas são fictícias. Aqui, na 3, sobre a linguagem da piada, responda. A piada é expressa em linguagem informal e popular. Essa linguagem é adequada para piada? Sim, porque a piada é contada em momentos de descontração. Então, ela não vai ser usada com uma linguagem formal, tá? Então, ela vai ser mesmo informal, é o cotidiano, é como a gente fala com as pessoas da nossa convivência. Na piada, o autor se refere ao idoso como velho. Uma pessoa idosa pode se sentir ofendida por ser chamada assim? Dessa forma, ser chamada de velho? Sim, porque essa palavra é usada para qualificar objetos, coisas, né? Você diz que um pano tá velho, que o sofá tá velho, que a sandália tá velha. Agora, as pessoas, né, são intituladas idosas. Tem aqueles filhos que tratam os pais, né? De, meu velho, vem cá, meu velho. Tudo, na verdade, é em questão de consentimento, né? Se os seus pais, seus avós, vocês têm o costume de tratá-los assim, né? De uma forma carinhosa, não desrespeitosa, isso aí é um acordo entre as partes. C. Ziraldo não é chamado de velho na anedota sobre sua infância, mas menino e criança. Essas palavras o ofenderiam? Em que situação essas palavras poderiam ser usadas para ofender alguém? Ele se sentiu ofendido? Não. Pois, segundo o texto, Ziraldo mantém viva a criança por meio de ilustrações. Chamar alguém de menino ou criança pode ofendê-lo se essas palavras forem utilizadas para dizer que ele é imaturo ou não consegue se comportar conforme a sua idade. Ok? Na 4, os piadistas podem ser bastante ousados e fazer humor sobre qualquer coisa. Como você reage se uma piada ofende uma pessoa ou um grupo? Eu botei assim, ó, fico chateada e perco totalmente a graça. Ali depende, se a piada, a pessoa estiver perto de mim, perto das pessoas, for uma coisa mais íntima, a gente até fala com a pessoa, poxa, não tinha necessidade disso, isso aí ficou mal. Mas, por exemplo, se você estiver num show, num lugar onde a pessoa esteja contando piadas em público, você não vai ter como ter uma reação de ir até a pessoa, né? Mas, por exemplo, se você está em casa com amigos e de repente alguém faz uma piada sem graça desse jeito, né? A gente pode ter uma reação mais direta com a pessoa, em chamar a atenção da pessoa, advertir sobre que o que ela fez não está legal, tá? Eu botei assim, fico chateada e perco totalmente a graça, em termos assim, de coisas mais em público. Então aqui a gente encerra o livro de hoje, mas nós temos continuidade.